que Deus não tenha liberado bênçãos sobre a face da terra. Deus trabalha 24 horas incansavelmente, deliberando as bênçãos para as pessoas, o tempo inteiro. A Bíblia diz que Deus não cochila, Ele não pisca, Ele está o tempo inteiro trabalhando. Diga glória a Deus. O tempo inteiro trabalhando para nos abençoar e para nos promover o bem-estar. Mas nós desmanchamos. Somos rebeldes, alheios. Queridos irmãos, para alcançar a bênção de Deus, é necessário que nós façamos um esforço. É preciso buscar a bênção. É preciso desejar a bênção de Deus. Se você não busca, se você não deseja, ainda que a bênção seja liberada, você não recebe. Se você olhar o texto que nós acabamos de ler, diz que o homem ele lutou incansavelmente com o próprio anjo de Deus. Ele não abriu mão daquilo que estava reservado para ele, porque ele sabia. Ele sabia que seu pai Isaac, que seu avô Abraão tinha essa promessa da bênção de Deus. E ele sabia que ele não podia perder a oportunidade, porque as experiências que o avô e o pai já haviam passado, agora ele estava passando. Então ele se gruda, ele se prende, ele se agarra àquilo que é dele. E a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja nessa noite é: não abra mão da bênção que Deus tem para você. Se agarre a ela, grude nela, segure nela, porque ela é para você. Ela tem endereço certo, ela é para as pessoas pelo qual Deus escolhe abençoar. Mas às vezes nós estamos como? Nós estamos abatidos, estamos às vezes fracassados nos nossos problemas, sim ou não? Verdade. Cansados da vida. Eu vi aqui alguém falando que o dia a dia da gente é tão cansado. Quando chega no final do dia, o que se dá vontade de fazer, talvez quando dá tempo, é tomar banho e dormir, para levantar no outro dia e enfrentar a batalha do dia a dia. Irmãos, e o que Deus tem reservado para nós é cansaço? É enfado? Não. É por isso que Cristo fala assim: olha, todos aqueles que estiverem cansados e oprimidos, vinde a mim, porque eu tenho refrigério, eu tenho prazer em descansar as vossas almas. Então o que Deus quer para nós é descanso, é gozo, é tranquilidade e paz. Amém. Mas nós é que buscamos essa canseira, é nós que buscamos essa angústia, a ansiedade. Verdade. Olha, Jacó talvez não seja um modelo para a gente olhar às vezes nas referências de Jacó, porque ele foi um grande trapaceiro. É um cara que não abriu mão. Ele fez coisas que talvez nos dias de hoje a gente olharia e falaria: como é que pode? Esse é um crente? A gente toma Coca-Cola e arrota e o vizinho fala assim: a minha é crente, tá vendo? Tá rotando, não é? É crente, é santo, fala que é santo. E arrotou agora, não é assim? Imagine alguém chegar ali e tomar a bênção da primogenitura. Aquilo que não era para ele, ele vai lá e passa a mão. As coisas que Jacó fez, a vida que Jacó levou, talvez não seja uma boa referência para nós. Mas tem um propósito. Há um grande propósito. Porque Deus queria transformar daquele homem, diga amém, amém, uma nação poderosa, amém, uma nação santa, um povo eleito de Deus, que Deus tem ciúmes, que Deus anela a receber Israel. É a mesma coisa de mim e você. É por isso que o mundo não compreende a gente. Quando você entrega a sua vida para Cristo, as pessoas falam assim: mas aquela pessoa era um trapaceiro, era um jogador, era um viciado, era um bêbado, não é assim? Eles não entendem. E a gente tem que entender que o projeto de Deus é muito maior do que o que o mundo se propõe para nós. Aqui nessa noite, você entrou aqui, você está aqui porque Deus tem projeto para você. Amém. Eu vim aqui hoje porque Deus tem um projeto para a minha vida. Amém. E eu já fui abençoado no culto, durante os louvores, durante a palavra. Eu já fui abençoado. Então, o projeto de Deus para mim se cumpre no lugar onde eu busco a presença do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas a história de Jacó leva ele talvez a entrar em crise de depressão profunda. O seu próprio tio passa a rasteira dele não só uma vez, mas várias vezes. Negocia algo com ele, a filha, e da outra. Passa a mão
Abraão e tudo que Jacó possuía. Faz com que Jacó multiplique os anos de trabalho. Talvez Jacó poderia entrar em depressão profunda, e Jacó poderia estar perdido, ou então resmungando até nos dias de sua vida. Olha, como é que pode? Mas não. Jacó decide mudar a sua história. Ele decide lutar para sobreviver. Ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele era muito maior do que os problemas dele. E eu quero dizer para você nessa noite também, o que Deus tem para você é muito maior do que o seu problema. É muito maior do que a sua angústia, é muito maior do que os seus fracassos, é muito maior do que os seus anseios. Deus tem algo especial para você, reservado. E eu te garanto isso à luz da Bíblia. Cristo já venceu o mundo por sua causa. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu as dores para nos dar nele a vitória que todos aqueles que nele buscam encontram. Cristo venceu. Será que ele vai fazer a minha chorar? Mas escute só. Como eu posso adquirir a bênção? É ficando estagnado como eu estou? É reclamando da vida? É me queixar dos meus dias? É me queixar das dificuldades? É queixar por falta de dinheiro, por falta de oportunidade? Qual é a queixa que eu coloco à frente da bênção, Beatriz? Qual é a queixa que eu coloco, Gleison, à frente do que Deus tem para mim? Nós muitas vezes não somos abençoados porque nós valorizamos muito mais o problema do que o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos tão perto de receber a bênção, nós estamos ali grudados com ela, mas a gente está olhando para os problemas, olhando para as coisas que estão ao nosso entorno, e isso tira a concepção de fé. Olha para mim aqui, tem um texto bíblico que fala que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Então, nós não podemos tirar o nosso olhar da nossa fé, não podemos tirar o olhar do autor e consumador da nossa fé, porque se nós olharmos, missionária Milani, para o problema, perdemos a bênção. Quantas pessoas agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui no culto, estão sendo abençoadas porque não abrem mão da bênção? Quantas pessoas agora estão morrendo porque resolveu tirar o olhar da bênção para olhar para o problema e morrem? Quantos estão agora desistindo de viver porque não está olhando para a bênção, está olhando para a situação que está vivendo? E aqui o texto, não sou eu que digo, é Yahvé, a primeira pessoa da Trindade. É o Yeshua, é o Todo-Poderoso, é o Elohim, Adonai, o grande Deus, que vira para esse homem e fala: olha, tem algo que você já fez, você lutou, você já se agarrou, eu já te dei as instruções, mas tem um detalhe, Jacó, é necessário você fazer algumas coisas para que a bênção chegue até você. Glória a Deus. Jacó, lutar é muito bom. Pelejar faz parte da nossa caminhada. A luta faz parte do trajeto do crente. É por isso que às vezes eu costumo dizer lá na igreja que quando você conseguir algo muito fácil, desconfia. Algo que vem com muita facilidade, irmãos, desconfia. Porque aquilo que é precioso nós temos que valorizar com luta, com suor. Nós temos que ser esmerilhados dentro do problema, irmãos. Olha só, vou contar aqui, vou voltar para o texto rapidamente. Não sei se da outra vez eu contei sobre a minha sogra no câncer. E a fé da minha sogra, ela mexeu comigo. A gente pastoreia, e todos a gente ouve alguém falar: pastor, ore porque eu estou com esse problema, pastor, ore por aquela causa, pastor, por favor, interceda pelo meu casamento, pelo meu filho. A gente está sempre ouvindo isso. E a gente ora o tempo todo, vive orando, em oração. E, irmãos, tem hora que Deus não responde. Porque Ele tem um projeto. E tem hora que Deus responde imediatamente, no ato, como se fosse um relâmpago. Lembra de Paulo? Paulo fala assim: olha, eu orei 3 vezes a Deus e ele não estudo da carne. Mas ele virou para mim e falou o quê? A minha graça te basta. Às vezes o propósito de Deus é muito maior do que retirar o espinho. Ter a graça de Deus é melhor do que arrancar de nós todo o peso. É melhor continuarmos carregando nossas lutas, mas temos a graça de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. E a minha sogra, ela tem um câncer no intestino.
exames todos para poder o pré-operatório, e minha sogra estava com o coração grande. O médico cardiologista falou, o melhor cardiologista da Bahia virou e falou assim: olha, essa mulher não tem cansaço? Ela disse: não. A senhora não sente tontura? Não, ela não sente nada. E o coração perto de explodir. E nós, nas idas e vindas para fazer todo o procedimento, tinha que ir para Salvador toda semana, viajar toda semana. Chegou um dia na casa da nossa filha em Itaberaba, paramos depois da viagem de Salvador, muito cansados, e fomos para o quarto. E Wanda virou assim para mim e falou assim: amor, vamos orar com imposição de mãos sobre minha mãe e com óleo de... Às vezes, irmãos, a gente está muito olhando para o problema e esquece de chamar a Deus para resolver o problema. Nós queremos correr para o médico e faz o exame, e olha isso, faz a viagem, prepara tudo, mas a gente esquece de chamar Deus para estar conosco dentro da situação. E ela disse: amor, olha com minha mãe com imposição de mãos e com óleo ungido. Nós ficamos de um quarto deitado numa cama, e eu e a Wanda ajoelhamos, levantamos as mãos e começamos a orar, e a presença do Senhor entrou pela janela, entrou pelas paredes, entrou pela porta, entrou pelo telhado, entrou por todos os lugares. Ele partiu aquele lugar, tomou aquele lugar, e começou a tocar o coração da minha sogra. E foi tocando, e foi movendo, e a gente foi tomado pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E paramos a oração, já por volta de quase 11h40, cansados, tomamos um banho, ela foi deitar. Escute isso aqui, eu quero voltar para o texto para você entender que para você receber bênção, você tem que ter posição. Como você está aí, a bênção não vai chegar até você. É necessário você ter uma posição, ter uma definição do que você quer. Ela deitou, ela estava usando uma camisolinha bem fina, essas camisolas que são quase impermeáveis. E quando ela levantou de manhã, ela disse: olha, vem aqui, chama a Wanda, lá embaixo me chamou. Ela disse: olha para algo. Apareceu uma gota de sangue na camisola da minha sogra, que não tinha lugar de sangue. Não foi pelo nariz, não foi pela boca, não foi no todo, não tinha nada. Simplesmente apareceu uma gota de sangue na camisola dela, e a gota de sangue não se diluiu, ficou uma bolha inteira, aquele orvalho na perna dela. Eu falei: vó, mas de onde foi isso? Ela falou assim: Deus me visitou e me curou. Deus me visitou e me curou. Escute, ela foi para a cirurgia, tomou anestesia, foi arrancado dela o câncer. Devolvemos ela para casa em menos de 48 horas. Ela voltou para casa. O médico fica espantado com o que aconteceu com a Dona Lu, a minha sogra. Falou: não pode, isso não tem como. Uma mulher aos 84 anos ser curada dessa maneira, não tem como. A medicina não consegue explicar isso. Porque se ela tomasse a anestesia, ela morria. Se ela fosse para a mesa de cirurgia, ela morria. E todos nós ficamos extasiados. Por quê? Porque a Dona Lu tomou uma posição. Porque nós tomamos uma posição. Levanta sua mão. Deus tem uma bênção para você. Aleluia. Deus tem uma bênção liberada para você nesta noite. Escute isso e recebe o que eu estou falando. Ele quer operar algo extraordinário na sua vida. Mas você vai ter que tomar uma posição nessa noite. Você vai ter que ter coragem de mudar de posição nessa noite. Agora veja como eu falo: eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor Jesus. Pois bem, estamos acompanhando Dona Lu agora no cardiologista, porque sexta-feira temos que retornar para ela para Salvador, os exames de rotina. E sabe o que aconteceu com o coração de uma mulher de 84 anos que estava grande, inchado, que não cabia mais dela? O médico disse: o que aconteceu aqui, eu como cardiologista não consigo explicar. O coração da Dona Celina diminuiu e voltou ao tamanho normal. Aleluia, Jesus. Deus tem milagres para o seu povo. Aleluia, Jesus. Ele tem algo extraordinário para fazer. Mas é necessário que você tenha predisposição e haja. O texto que nós lemos
No capítulo 35, Deus determina que o que pode acontecer, o que você deve fazer para receber a bênção. A primeira coisa que Deus diz está aí no versículo número 1, no capítulo 35, na parte A. Escuta, olha para mim aqui. Deus fala o quê? Levanta. Quem quer receber bênção, quem quer ser cuidado por Deus, não pode continuar jogado no chão. Não pode continuar murmurando, não pode continuar dando queixa, não pode continuar dizendo, eu não vou conseguir, está dando tudo errado, não vai dar certo. Quem quer bênção, quem quer receber a bênção, tem que levantar, tem que ficar de pé. E o que eu entendo aqui nesse texto, que o que Deus está dizendo para nós, levanta-te, é postura. Tem muita gente, e eu quero entrar nesse mérito, que quer bênção, mas não tem postura. É ou não é? É só receber a bênção, esquece de Deus, foge da igreja, não ora mais, não lê mais, não consagra mais, acabou. Tem muita gente que está tentando receber a bênção de Deus, mas está querendo receber por base da barganha. Deus não trabalha com barganha. A Bíblia diz que quando Deus olhou para Jeremias, e Jeremias disse para Deus aquelas palavras que ele não conseguia, foi Deus que falou assim: Jeremias, eu te conheço, eu sei quem você é muito antes de você ser gerado dentro da tua madre. Não dá para esconder nada de Deus. Antes de nós existirmos no útero da nossa mãe, nós já estávamos nele. Já éramos gerados em Deus, no próprio Deus. Mas qual é a postura que nós estamos hoje? Às vezes nós estamos numa postura, sabe de como, irmão? De reclamões. Irmã Rosa, a gente reclama tanto. A gente reclama de tudo, irmãos. Prostrado, a gente levanta, tem um pão sobre a mesa, nós temos a proteção do Senhor, o cuidado de Deus, a gente está reclamando. Está calor. Quando for para a igreja hoje vai chover, choveu aí, não vai dar, passei a pranchinha no cabelo, né? Os homens davam melhor sapato, não é assim? Ele não vai. Não vou orar porque eu estou cansado demais. 4 da manhã está muito frio, vou ficar por aqui. A gente está sempre reclamando e deitado. E quando Deus diz, levanta, eu quero te abençoar. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está dizendo para você, literalmente, como falou comigo: levanta para receber a bênção. Eu duvido que qualquer um de nós aqui consiga não estar deitado. Se o Cleiton estiver falando comigo, quem vai ficar deitado? Eu vou ficar deitado e o Cleiton em pé. Quem ganha? Ele vai me surrar aqui. Hipoteticamente, ninguém vai fazer isso aqui. Para poder enfrentá-lo, eu preciso estar de pé. Então, se você está enfrentando uma luta, saia da posição que você está e fique em pé e enfrente essa batalha para que você possa vencer. Diga amém. É necessário se posicionar, ter uma postura. Nós temos que ter postura como igreja, como crentes. Olha para mim. Como é que o seu vizinho ouve sua vida? Tem gente que o tempo todo é só reclamando, pastor. Tem gente que a vida é só queixa. Quem vai crer no seu Deus? Morre não, viu? Quem vai crer na salvação que você tem? É por isso que nós temos que estar enfrentando as nossas batalhas aqui de pé. Toma pancada aqui e continua de pé. Pode tropeçar, levanta. Mas fique de pé, porque Deus vai te liberar a bênção e você vai vencer em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa para receber a bênção é: vai até Betel. Sabe o que é isso, irmãos? Primeiro, eu tenho que ter postura. Eu tenho que ter uma postura. Depois, Deus nos dá a direção. Deus nos aponta como nós temos que prosseguir nossa caminhada. O que é que Ele está dizendo? Olha, eu quero que vocês me procurem. Todo mundo sabe que Betel significa a casa de Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor, temos que buscar a face do Senhor todos os dias. Irmãos, olha para mim aqui. Me perdoe o que eu vou dizer para vocês. Eu não consigo compreender
Como nós estamos vendo uma era tão informatizada, tão cheia de conteúdos de informação. Coisas que nossos pais, nossos avós nunca imaginaram ter. Hoje, uma pessoa leiga, se teclar no Google como fazer motor de um carro, ela sabe como fazer. Como tocar uma música, ela sabe, está tudo aí. Eu não consigo compreender como é que as pessoas têm hoje acessibilidade à palavra, à santa palavra do Senhor, e aqui está o nosso ritual, aqui está a nossa oração, e as pessoas insistem em não querer buscar Deus em oração. Olha para mim. Pastor, você pode orar por mim? Missionária, só pode orar por mim? Diaconisa, só pode orar por mim? É assim ou não é, irmãos? Irmãos, aquela morte no Calvário, naquele último suspiro de Cristo, que ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Naquele momento, a Bíblia fala que o véu que separava as pessoas do santo foi rasgado. Sabe o que significa? Todo mundo aqui tem acesso a Deus. E aqui eu não quero diminuir a pessoa do pastor, nem a minha, nem o pastor, não estou dizendo isso. Nós somos sacerdotes, sim. Somos, sim. Autoridade, o anjo da igreja, sim. Mas eu estou falando de acesso. De você entrar na presença do Senhor, de ir até a casa do Senhor, e você chegar lá e ter intimidade de chamar a presença de Deus para perto de você. Diga amém. Amém. E tem gente que está ouvindo todo assim, aquele negócio. Você passa não. Vocês olham por mim? Vocês olham por mim? Aqui de 6 horas, né? Já 6 horas, né? Vocês olham por mim? Né? Mas nunca põe os pés na igreja. Nunca vem na igreja. Quando tem um culto, não vem. Não sei como é isso, porque nós temos que entender que nós estamos falando assim: olha, você levanta para poder enfrentar a batalha, você precisa estar de pé para poder enfrentar as lutas, mas tem que ter uma direção. Qual é a direção? Buscar o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Eu Deus. não sei quantos são cristãos aqui, quantos não são. Para você que é cristão, serve para você ficar de pé e serve para você ter direção. Mas para você que ainda não é cristão, que não confessou, Deus está dizendo para você a mesma coisa. Que é possível você ter o mesmo acesso que o pastor Leandro tem, que eu tenho. Amém, Jesus. Glória Mas a tem que Deus. ter uma posição, tem que ter uma direção. Nós temos que modificar o nosso ritmo de vida. Olha para mim aqui. Lembra da pandemia? Quem lembra da pandemia fala assim, né? A gente já está esquecendo já, né? Quiser que corre. Se dá um espirro aqui, acho que ninguém corre mais não, né? Porque antigamente ninguém podia nem espirrar aqui. Os crentes pulavam, né? Escuta. O tempo que a gente deveria mostrar que a gente era mais crente foi na pandemia que nós mostramos. Verdade. Sabia disso? O tempo que nós deveríamos mostrar o quanto nosso Deus é poderoso, nós perdemos a oportunidade. Verdade. Lá em casa minha sogra pegou o Covid. 84 anos. Tossia e eu falava: amanhã de manhã só tem osso no quarto, porque era horrível a tosse. A minha esposa pegou, a minha filha pegou. Só ficou eu em casa e minha netinha de 6 aninhos cuidando desse povo. E eu acho que a Wanda tem um negócio comigo porque ela quer que eu suba junto com ela. Ela não tossia pro outro lado da parede, não quis que eu saísse do quarto. Ela me deixou no quarto e quando tossia, pastor Leandro, ela tossia na minha cara. Se morrer, foi os dois. Mas é verdade, se é na saúde ou na doença, na tristeza, na vida ou na morte. Mas teve um dia que Valu parece que não amanhecia e essa não completava o dia, porque foi no pior momento, foi na maior situação crítica da pandemia, quando se estava entubando as pessoas, e aí as emissoras de televisão começaram a mostrar aquelas valetas abertas e os cachorros sendo empurrados, e aquilo gerou na gente um pânico terrível. Foi naquele momento. E eu disse: bom, se ela não aguentar, tem que levar para o hospital. Se ela não aguentar, tem que entubar. Se entubar, morre. As duas. E aí chegou um dia que Valu levantou muito mal, malmente foi lá, tomou um pouco do remédio, azeitou, e ela ficou naquele desespero, ficou naquela angústia, porque ela estava respirando e não conseguia, pastor. Eu não sei se você já passou por isso, eu quase morro afogado uma certa vez, e é a pior coisa que existe, você buscar oxigênio e você não achar oxigênio. É algo que você busca e não acha.
E ela chegou de manhã e nós fomos para o quintal do Massol, eu fiquei do lado dela. E ela falou assim: bem, eu não vou conseguir, hoje não vou passar de dizer, eu estou muito mal, eu vou morrer. E nós sentamos de frente um para o outro, no sol, no nosso quintal. Ela disse: olha pela minha vida. Irmãos, eu nunca fiz uma oração tão rápida. Eu nunca falei com Deus tão rápido. Porque quando eu falo com Deus, eu começo a falar ele, chamar ele de lindo, dizer que ele é maravilhoso, que ele é grande, que ele é perfeito. Eu começo a tentar buscar adjetivos para poder, sei lá, falar alguma coisa que chame a atenção de Deus. Deus não é cara, Deus não é homem, Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é incomparável. Mas a oração mais rápida que nós fizemos, ela estava já sem oxigênio, ela buscava oxigênio, não conseguia, estava ficando já sem cor, sem nada, ali na minha frente, eu vendo a minha esposa morrer. E eu falei: Senhor, em nome de Jesus Cristo, a palavra diz que no dia que o Senhor criou o homem do pó da terra, ele estava lá como pó da terra, mas não era alma vivente, mas o Senhor soprou nele o fogo de vida e ele reviveu. Só a minha esposa, o fogo de vida, e ele soprou e ela vive. Glória a Deus. Sabe o que é isso, meu Deus? É posição. Aleluia. É postura. Glória a Deus. Quer lutar, quer vencer, fica de pé. Aleluia. Você quer Deus? Vá para a casa do Senhor, sirva Ele de verdade, se invista no propósito dentro da sua vida. Amém. Ah, eu tenho Deus, claro que todo mundo tem Deus. E Deus te tem? Vai tirar não. Todo mundo tem Deus, Deus é acessível para todo mundo. E você é de Deus? Levanta. Deus está dando direção, vá para minha casa. Vá. O homem todo. Glória a Deus. Aleluia. A terceira coisa que Deus nos ensina para que ter bênção, aqui, está nesse texto que você leu, é a Bíblia. Aleluia. Primeiro, levanta, vai até Betel e habita ali. Pastor, o que é levanta? O que é esse vai até Betel? Levanta é posição, até Betel é direção. E o que significa, pastor? Vai até ali, permanece ali. Sabe o que é, irmãos? Perseverança. Amém. O crente tem que perseverar. Crente fraco não vai entrar no céu. Crente que hoje está com a fé daquele jeito. Crente que amanhã está com a fé rasa. Crente que hoje é glória a Deus, aleluia, e amanhã é misericórdia de Deus. Crente assim, meu querido, não persevera. Paulo, certa feita, pregando na igreja de Roma, certamente devia ser um lugar muito maior que esse aqui, muita gente, não tinha luz, não tinha nada, e Paulo estava convicto na fé. Ele sabia que o tempo dele não era aquele. Ele sabia que a morte não ia alcançar ele naquele período, porque ele foi açoitado, ele foi jogado em bolsa, em calabouço, ele foi preso, chicoteado. Paulo foi apedrejado, Paulo passou por muitas coisas e tentaram matar ele. Mas chegou num dia na igreja que estava em pé, e a fé daquele homem era tão grande que ele olhou para a porta da igreja e falou assim: morte, morte, aonde está o teu aguilhão? Tem crente que tem que estar perseverando, entendendo que seu tempo não chegou e que você tem uma obra perfeita para fazer na casa do Senhor. Glória a Deus. Para um pouco de você ser resmungão e persevera na sua luta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Crente tem que andar de pé, crente tem que estar na igreja, na presença, e crente tem que perseverar. Eu costumo dizer na minha cidade, as pessoas, passo lá, eu nunca vi um lugar onde as pessoas elas têm uma tendência rápida de morrer de alcoolismo. Semana passada perdemos 2 de vez, 2 jovens. E olha que a SEB leva homens e mulheres para centro de recuperação para serem restaurados. Nós temos pessoas restauradas na nossa cidade, mas agora é mentira. Aí eu fico olhando, eu passo para ele e falo assim: meu querido, como é que você quer? Porque ele fala: dói, me ajuda, pastor, dói, me ajuda. Me dá uma força, para você tem que perseverar. Olha lá, azul vestida lá. Pastor Leandro, desculpa, irmãos. De hoje eu estou na igreja com bem. Não, mas não recebe bênção, irmão. Hoje eu